Este texto tem uma promessa, esse texto fala de um poder, e esse texto fala de um programa. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Nesta tarde eu gostaria de repartir com vocês esta jornada e este programa traçado pelo Senhor Jesus Cristo para a sua igreja ao longo dos séculos, passando pela reforma até os nossos dias. Este programa é cumprido à risca, porque do capítulo 1 ao capítulo 7 o Evangelho alcança Jerusalém e a Judeia. No capítulo 8 de Atos o Evangelho chega em Samaria. No capítulo 9, a conversão de Saulo, já em Damasco, fora do território de Israel. No capítulo 10, a conversão de um gentio, prosélito, Cornélio, na cidade de Cesareia Marítima. No capítulo 11, o Evangelho chega em Antioquia, a terceira maior cidade do mundo. Capítulos 13 e 14, a primeira grande viagem missionária na região da Galácia. Capítulos 16, 17 e 18, o Evangelho alcança a província da Macedônia e da Acaia na segunda viagem missionária de Paulo. Capítulo 19 e 20, o Evangelho estende-se mais para a província da Ásia Menor, na grande cidade de Éfeso, de onde o Evangelho se espalha para toda a província. Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Capítulos 21 ao 26, trata da prisão de Paulo em Jerusalém, sua transferência para Cesareia, onde fica 2 anos sendo acusado injustamente pelos judeus. Capítulos 27 e 28, é a viagem de Paulo para Roma, o naufrágio que ele enfrenta, a sua temporada na ilha de Malta e sua chegada a Roma, não como sonhara chegar, mas preso e algemado. De onde ele escreve suas cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Atos termina sem conclusão, porque a história da igreja continua. E nós estamos escrevendo, quem sabe, o capítulo 29 de Atos, porque o Espírito de Deus está agindo na igreja para que ela alcance até os confins da terra. Mas agora acessa o registro de Atos. E a história nos toma pela mão. A história deve ser nossa pedagoga, do contrário, será nossa coveira. Quem não aprende com a história, repete seus erros. Quem não tem história, está fadado a não ter futuro. Quando Jesus Cristo nasce, o mundo está sob o governo de Roma, e quem governa o império é César Augusto. Israel já está debaixo do governo de Roma desde o ano 63, quando Pompeu conquistou aquela região. Mas quando Jesus começa o seu ministério, lá em Lucas 3, o mundo está governado agora por um outro imperador, Tibério César. Depois vem Calígula, depois vem Cláudio, depois em 54 vem Nero. Um homem devasso, um homem violento, um homem crudelíssimo. 10 anos depois que ele governa, precisamente no dia 17 de julho do ano 64, Nero põe fogo em Roma. E assiste o espetáculo das chamas do alto da Torre de Mecenas. 7 noites, 6 dias de incêndio. De 17 de julho a 24 de julho. Quando o incêndio termina, dos 14 bairros de Roma, 10 deles são destruídos pelas chamas. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. Começa um verdadeiro massacre. Faltou cruz para fazer, madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes que foram crucificados. Os crentes eram cobertos de piche, amarrados em postes, para iluminar as noites de Roma, sendo queimados, vivos.
No ano 68, Nero é deposto e comete suicídio. No ano 70, Vespasiano inaugura em Roma o Anfiteatro da Morte, o Coliseu Romano, que numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10 mil crentes foram mortos, e mortos com requinte de crueldade, enrolados em peles de animais, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem, um verdadeiro massacre. Chega o ano 81, o imperador Domiciano começa a reinar, e esse é o primeiro imperador da história a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Foi este imperador que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Pátimos. Naquelas alturas, todos os apóstolos de Jesus já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do colégio apostólico. Certamente a intenção de Domiciano era calar a voz do último apóstolo de Jesus Cristo. Mas se o homem faz planos, a resposta certa vem de Deus. Porque Apocalipse 1:9 diz que João não está na ilha de Pátimos por causa de um decreto de Domiciano. Ele está na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. O imperador romano quis fechar para ele todas as portas da terra, e quando todas as portas da terra estavam fechadas para João, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Até nos momentos mais sombrios da história da igreja, Deus continua no controle, e o plano de Deus não pode ser frustrado. Os imperadores que vieram foram truculentos: Marco Aurélio, Sétimo Severo, Décio, Diocleciano. Mas quis a providência de Deus que por volta do ano 311, 313, Constantino revertesse essa situação. E o cristianismo, que até então era massacrado e perseguido, e os crentes eram mortos com requinte de crueldade e levados ao martírio, agora o cristianismo é declarado religião oficial do Império Romano. Isso foi muito bom, isso foi muito mal. Muito bom porque cessou a perseguição. Muito bom porque os crentes que tantas vezes viviam nos antros da terra, viviam nas catacumbas de Roma, eram queimados, eram torturados, eram afogados, eram mortos à paulada, agora podem ter liberdade de adorar a Deus. Muito bom porque os bens que foram confiscados agora eram devolvidos, e os crentes que não podiam se reunir publicamente agora têm seus templos construídos com a benesse do Estado. Mas foi muito mal, porque agora a porta de entrada da igreja deixou de ser a conversão para ser a conveniência. Agora ser crente não é mais enfrentar a hostilidade do Estado, é enfrentar as benesses e receber as benesses do Estado. Isso fez com que as pessoas viessem do paganismo, trazendo a sua bagagem de crendices, de sincretismo religioso para dentro da igreja cristã. E não tardou para que a igreja cristã se corrompesse doutrinariamente, teologicamente e moralmente.